Muitas pessoas discutem se Gaddafi está entre os 3 maiores tiranos da África. A resposta é não. Embora Gaddafi fosse ultrajante, comparado a figuras como Bokassa e Macias, ele ainda era um aprendiz. No entanto, não estar listado entre esses 5 não significa que ele não tenha ofendido as grandes potências. É apenas um retrato da vida louca de Gaddafi. Sua vida inteira foi marcada por uma arrogância sem limites. Alguns chamam isso de uma grande visão, enquanto outros chamam de pura loucura. Gaddafi foi a versão definitiva de Ocha da Albânia e o irmão filosófico de Brezel da União Soviética. Ele era o aliado inabalável do tirano africano Amin e o aliado barulhento de Galtieri da Argentina. Embora fosse um encrenqueiro mal-sucedido, foi um autodestruidor de grande sucesso. Como líder entre os líderes árabes, ele frequentemente tinha relações tensas com eles. Nascido em 1942 em uma pequena tribo ao sul de Sirte, no deserto líbio, Gaddafi veio de um país no norte da África com uma área de 1,76 milhão de quilômetros quadrados. Logicamente, a Líbia deveria ter alguma influência no mundo, mas, como outros países do norte da África, a maior parte de seu território é deserto, com uma população esparsa. Existem várias versões sobre a origem da família de Gaddafi. Alguns dizem que seus pais alugavam camelôs, enquanto outros afirmam que eram pastores. Independentemente da ocupação, a família não era rica. Apesar da falta de dinheiro, a família de Gaddafi valorizava a educação, fazendo grandes sacrifícios para enviá-lo à escola. Após concluir o ensino fundamental em sua cidade natal, ele se mudou para Misrata para o ensino médio. Mais tarde, para Benghazi para a universidade, onde ingressou na Academia Real Militar. A jornada foi longe de ser simples. Desde jovem, Gaddafi demonstrava habilidades persuasivas, liderança e eloquência, o que aumentava sua popularidade. Mesmo com a pobreza da família, seus colegas o viam como um líder nato. Seus seguidores até carregavam pequenos bancos para que ele pudesse fazer discursos improvisados a qualquer momento. Mais impressionante ainda, ele formalizou seu grupo de seguidores criando a Associação de Estudantes de Gaddafi. Dentro dessa organização, Gaddafi estabeleceu relações hierárquicas claras e até proibiu que membros de diferentes grupos se comunicassem em particular. Parecia que, se não tivesse entrado na política, poderia ter se destacado como líder de uma empresa de marketing multinível. Como jovem idealista, Gaddafi tinha um nível de educação muito superior à média dos líbios, que geralmente tinham apenas educação básica. Durante os anos de ensino secundário de Gaddafi, Nasser do Egito liderou uma revolução que derrubou a monarquia de Faraó. Essa revolução teve um impacto profundo em Gaddafi, que passou a idolatrar Nasser por toda a vida. O posto mais alto que Gaddafi alcançou no exército foi coronel, espelhando o de Nasser. Inicialmente, a Líbia carecia de uma base revolucionária sólida, parecendo mais um mosaico de tribos, cada uma com seu breve e glorioso reinado, tornando o país uma casca vazia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Líbia conquistou sua independência política com o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, estabelecendo uma monarquia. Inicialmente, o país era extremamente pobre, com pouco mais do que areia. No final da década de 1950, a Líbia descobriu uma vasta reserva de petróleo de alta qualidade, transformando-se em uma nação rica quase da noite para o dia. Os camelôs foram substituídos por máquinas, mas, à medida que as receitas do petróleo aumentavam, os problemas políticos da Líbia tornaram-se evidentes. O rei Idris I, velho e impopular, não conseguia negociar de forma eficaz com as companhias petrolíferas ocidentais. A maior parte dos lucros do petróleo era tomada por empresas estrangeiras, deixando apenas uma pequena parte para a Líbia. Essa pequena parte foi quase inteiramente monopolizada pela família real e suas tribos, levando a intensos conflitos internos. Dentro das forças armadas, Gaddafi, apesar de ser apenas o segundo-tenente, tinha uma visão grandiosa. Ele formou o movimento dos oficiais livres, uma nova organização dentro do exército. Naquela época, várias facções na Líbia estavam inquietas, e o movimento dos oficiais livres não era exceção. Em 1969, Gaddafi e outros membros do corpo de oficiais decidiram realizar uma revolução para derrubar a monarquia de Idris. Descrever o golpe de Gaddafi de forma positiva seria fortemente criticado. Inicialmente marcado para 21 de março de 1969, o golpe foi adiado.
Naquele dia, a famosa cantora egípcia Kulthum estava se apresentando em Bengazi. Kulthum, imensamente popular em todo o mundo islâmico e frequentemente comparada a Madonna no Oriente Médio, atraía grande atenção. Gaddafi e seus oficiais, em meio aos preparativos para a rebelião, decidiram que não podiam perder o concerto. Coletivamente, decidiram adiar a revolução para assistir ao evento. Golpes frequentemente enfrentam atrasos inesperados, normalmente de 1 ou 2 dias. No entanto, na África, a imprevisibilidade é a norma. Gaddafi acabou adiando seu golpe por 6 meses, finalmente agindo em setembro. Na noite de 1º de setembro de 1969, sob a escuridão, Gaddafi decidiu seguir em frente. O plano de golpe era simples: lançar a ofensiva simultaneamente em Trípoli e Bengazi, controlar as estações de rádio e declarar vitória. Apesar da simplicidade, Gaddafi e seus camaradas o executaram de maneira muito visível. Começando por Trípoli, Gaddafi, que estava em Bengazi, enviou seu assistente Merhazi para Trípoli no dia anterior ao golpe para assumir o campo militar. No entanto, Merhazi perdeu o voo no aeroporto de Bengazi. Ele tentou pegar o próximo voo, mas os bilhetes estavam esgotados. Felizmente, conhecia alguém no aeroporto que conseguiu um bilhete de última hora, permitindo que ele finalmente chegasse a Trípoli. Uma vez lá, pegou um táxi até o acampamento militar. Porém, em sua excitação, acabou esquecendo suas armas e documentos cruciais no táxi. Enquanto isso, do outro lado de Trípoli, o confidente de Gaddafi, Garoud, liderava 600 soldados para tomar a unidade de defesa aérea. Pouco antes de partir, perceberam que tinham apenas 1.050 balas no total, uma média de menos de 2 balas por pessoa, claramente insuficiente em comparação ao número de inimigos. Enquanto isso, em Bengazi, Gaddafi liderava o golpe. Ao se preparar para se juntar às suas tropas, 2 policiais militares o pararam pedindo ajuda com a moto deles. Para não levantar suspeitas, Gaddafi passou várias horas ajudando-os antes de finalmente conseguir se livrar e encontrar sua unidade. Ele então os liderou na madrugada. Logo enfrentaram um grande problema. Não conseguiam localizar a estação de rádio de Bengazi. Segundo testemunhas, era uma noite escura e sem iluminação pública, fazendo com que toda a unidade vagasse sem rumo sob a liderança de Gaddafi, parecendo um grupo de almas perdidas. Considerando que a Líbia havia descoberto petróleo 10 anos antes e que Bengazi era a segunda maior cidade, era incompreensível que a infraestrutura da cidade fosse tão precária a ponto de não haver iluminação pública. O rei líbio pode ter pensado que, durante a onda revolucionária das décadas de 1960 e 70, muitos países passaram por mudanças políticas significativas anualmente, e que a ausência de postes de luz impedia a organização de revoltas noturnas. Gaddafi enfrentou desafios significativos enquanto liderava suas tropas, mas eventualmente encontrou a estação de rádio. Percebendo que havia se tornado um comandante solitário enquanto sua força principal ficava para trás, decidiu seguir em frente sozinho, determinado pelo pensamento: já cheguei até aqui. O guarda da estação, confundindo-o com um oficial comum, permitiu sua entrada sem questionar. Gaddafi entrou sem dificuldades na sala de transmissão e anunciou suas intenções. A equipe da rádio não ofereceu resistência e calmamente ajudou Gaddafi a configurar o equipamento para o anúncio do golpe. Na capital, Trípoli, apesar de as tropas do golpe terem em média menos de 2 balas por pessoa, as forças do governo não resistiram. Os membros do golpe rapidamente tomaram o controle de pontos estratégicos. Naquela época, o rei da Líbia estava no exterior, e o príncipe Hassan, atuando como regente, estava tão embriagado que não reagiu de forma alguma. Às 6h30 da manhã, Gaddafi fez um discurso anunciando o estabelecimento de um novo regime. Mesmo durante o discurso, ele não conseguia acreditar em seu sucesso e evitou revelar seu nome, além de não ter preparado um roteiro. Empolgado, ele afirmou que estava planejando o golpe há 10 anos. Se isso fosse mentira, significaria que Gaddafi era enganador desde o início. A chamada Revolução de Gaddafi, da qual ele frequentemente se gabava, foi essencialmente um regime que ele adquiriu sem esforço. Antes de Gaddafi chegar ao poder, os americanos já estavam de olho nele. Na época, a monarquia de Idris na Líbia inclinava-se mais para os britânicos, o que não agradava aos americanos. Portanto,
Mesmo antes do golpe de Gaddafi, os Estados Unidos já haviam informado a ele sobre pelo menos um contragolpe planejado, na esperança de ganhar seu favor. No entanto, os americanos não previram muitas das peculiaridades de Gaddafi, uma das quais era seu comportamento errático e imprevisível. Como um oficial de baixa patente conseguiu subir na hierarquia militar? Após se alistar, ele perseguiu agressivamente a filha de seu superior, o general Khalid, e conseguiu se casar com ela, tornando-se genro do general. Essa conexão permitiu que ele reunisse seguidores dentro das Forças Armadas. No entanto, uma vez que o golpe de Gaddafi teve sucesso, o general perdeu sua importância, e Gaddafi prontamente se divorciou de sua esposa. Se ele podia tratar seu sogro dessa maneira, estava claro como lidaria com os americanos. Quando Gaddafi assumiu o poder em 1969, ele anunciou que respeitaria os direitos das empresas estrangeiras e protegeria seus ativos. Os britânicos e americanos acreditaram que ele estava no caminho certo, então não dificultaram as coisas para ele. Em vez disso, ajudaram-no a construir algumas infraestruturas e forneceram empréstimos. Mas Gaddafi não manteve essa postura por nenhum ano. Em 1970, ele fechou as bases militares dos Estados Unidos e do Reino Unido e expulsou italianos e judeus. Em 1972, Gaddafi anulou todos os acordos com os Estados Unidos. Depois, em 1973, ele foi além, confiscando 51% das ações das empresas petrolíferas americanas na Líbia sem oferecer qualquer compensação. Embora a nacionalização da indústria petrolífera eventualmente tenha aumentado significativamente a riqueza da Líbia, na época, o mundo assistia apreensivo. Muitos pensaram que Gaddafi estava condenado por ousar tomar empresas americanas. Surpreendentemente, após confiscar as empresas americanas, nada aconteceu. Os americanos reclamaram, mas não tomaram nenhuma ação substancial. Isso porque Gaddafi já havia garantido um aliado poderoso, a União Soviética. A relação entre a União Soviética e a Líbia era forte, com Brezel valorizando muito essa conexão. Por que essa relação era tão importante? Ao contrário da maioria dos aliados soviéticos, que recebiam armas gratuitamente e raramente pagavam, Gaddafi pagava por suas compras de armamentos. Ele adquiriu mísseis antiaéreos suficientes para equipar 18 brigadas, tornando-se um dos poucos aliados que podiam apoiar financeiramente a União Soviética. Devido a esse poder econômico, Brezel foi extremamente indulgente com ele. Durante a Guerra Fria, a maioria dos aliados dos Estados Unidos eram ativos financeiros, enquanto os aliados da União Soviética frequentemente representavam um fardo econômico. A União Soviética precisava investir enormes quantias de dinheiro para apoiar seus aliados anualmente. Embora Gaddafi não fosse um grande estrategista, ele possuía recursos financeiros. As compras totais de armas de Gaddafi da União Soviética somaram impressionantes 10 bilhões de dólares. Como Gaddafi tinha dinheiro, Brezhnev foi extremamente indulgente com ele. No início da primavera de 1978, no meio da noite, as forças de defesa aérea soviéticas detectaram de repente um avião com marcações líbias entrando no espaço aéreo soviético sem qualquer aviso prévio. A Força Aérea Soviética entrou rapidamente em contato com o avião e descobriu que era a aeronave pessoal de Gaddafi, solicitando urgentemente uma reunião com Brezhnev. Os oficiais soviéticos não ousaram atrasar e imediatamente acordaram o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Kuznetsov, para informá-lo da situação. O vice-ministro disse: "Não importa porque Gaddafi está aqui, vamos imediatamente para o aeroporto." No amanhecer da primavera soviética, o vice-ministro e um grande grupo de diplomatas soviéticos correram para o aeroporto. Após o pouso de Gaddafi no aeroporto de Moscou, ele abriu a porta do avião, mas não apareceu. Em vez disso, alguém colocou a cabeça para fora e perguntou: "O líder Gaddafi quer saber onde está seu irmão Brezel." Brezel nasceu em 1906 e Gaddafi em 1942. Brezel poderia ser avô de Gaddafi se tivesse filhos cedo, mas isso não impediu Gaddafi de chamá-lo de irmão. Quando perguntaram aos diplomatas soviéticos se Brezel iria recebê-lo, eles responderam que, como não haviam sido notificados com antecedência, o camarada Brezel não poderia ir. O vice-ministro das Relações Exteriores soviético, Kuznetsov, estava presente e convidou Gaddafi a descansar na casa de hóspedes do Estado e a encontrar-se com Brezel no dia seguinte.
Após ouvir isso, a pessoa no avião bateu a porta com força e não reapareceu. O avião ficou estacionado na pista, sem decolar. Os diplomatas soviéticos, de pé no frio vento da primavera e inalando a fumaça dos motores a jato, esperaram por 2 horas. Durante esse tempo, a equipe da embaixada líbia carregou caixas de água mineral da cidade natal de Stalin no avião. Após essas 2 horas, com a água finalmente a bordo, Gaddafi ligou o avião e voltou para casa. Se você acha essa história absurda, ela nem é o incidente mais bizarro na carreira diplomática de Gaddafi. Em 1981, Gaddafi visitou a União Soviética, onde Brezel organizou uma grandiosa cerimônia de boas-vindas. Em um dos dias da visita, os oficiais soviéticos planejaram levá-lo a campos militares para discutir compras de armas. Os diplomatas soviéticos se reuniram no hotel de Gaddafi pela manhã, mas ele demorou bastante para sair. Quando finalmente apareceu, já havia deixado os diplomatas esperando por um bom tempo. Em 1970, Gaddafi enviou uma delegação à China para negociar a compra de armas nucleares. No entanto, sua atitude arrogante resultou em uma rejeição categórica por parte dos chineses. Durante sua única visita à China em 1982, Gaddafi causou grandes dificuldades para os chineses ao se recusar a compartilhar seu itinerário ou a lista de sua comitiva. Uma vez lá, ele ignorou os projetos de cooperação amigável propostos pelos anfitriões e focou apenas na compra de armas. Naquela noite, Gaddafi exigiu uma festa de aniversário para sua guarda-costas feminina, forçando os chefes da casa de hóspedes do estado de Al-Utay a preparar comida durante a madrugada. A visita não resultou em cooperação, pois ele considerava o poder da China fraco demais e só queria discutir armas nucleares. A diplomacia internacional já testemunhou líderes com estilos distintos, como Khrushchev batendo o sapato e Tito fumando charuto. No entanto, as ações desses líderes eram intencionais e respaldadas pela força de suas nações. Em contraste, Gaddafi exibia uma confiança desconcertante que não se alinhava com sua real posição, tanto nos assuntos internos quanto externos. Alguns o elogiam por transformar um país pobre e atrasado em uma nação de alta renda com educação e saúde gratuitas. Essas afirmações são enganosas. A riqueza anterior da Líbia se devia exclusivamente ao petróleo, não à liderança de Gaddafi. Na verdade, suas décadas de ações imprudentes transformaram um país que poderia ter prosperado com sua riqueza petrolífera em um que acabou devastado. Gaddafi adorava a cor verde porque é a cor do Islã. Sob sua liderança, o verde na Líbia passou a simbolizar moda, espírito e esperança. Representava a primavera da humanidade e a Vênus celestial. Enquanto outros governos publicavam livros brancos, a Líbia lançava livros verdes. Sob o design de Gaddafi, a bandeira nacional da Líbia foi simplificada até se tornar apenas uma bandeira verde sólida, conhecida como a bandeira mais simples do mundo. Gaddafi afirmava levar uma vida simples, preferindo tendas a casas. Ele armava suas tendas onde quer que fosse, incluindo Roma, Paris, Madrid, Moscou e Nova York. Em 2009, durante a Assembleia Geral da ONU, a delegação líbia alugou um terreno grande e caro em Nova York para montar a tenda de Gaddafi. Sob sua liderança, sua família tornou-se a mais rica da Líbia, monopolizando o petróleo, hotéis, companhias aéreas e outras indústrias do país, acumulando ativos no valor de centenas de bilhões de dólares. Nos últimos anos de seu governo, as sanções dos Estados Unidos esgotaram severamente a economia da Líbia, resultando em uma taxa de desemprego crônica de mais de 30% e uma desigualdade de riqueza significativa. O povo líbio não era ingênuo. Se a vida fosse realmente boa, quem iria querer se rebelar? Se suas ações se limitassem aos assuntos internos, talvez fossem toleráveis. No entanto, Gaddafi passou décadas exportando sua influência para o exterior. Como já mencionamos, Gaddafi tinha boas relações com Bokassa e com o tirano africano Amin. Ele enviou tropas para participar na guerra Uganda-Tanzânia, onde foram retumbantemente derrotadas pela Tanzânia. Também invadiu o Chad, envolvendo-se em escaramuças com unidades armadas de caminhonetes do Chad. Essas guerras, além de expor a natureza caótica dos conflitos africanos, foram completamente inúteis. Em resumo, a carreira militar de Gaddafi foi marcada por um histórico de guerra sem uma única vitória. Gaddafi admirava as mudanças políticas implementadas na República Árabe do Egito sob seu herói, o presidente Gamal Abdel Nasser.
Ele propôs repetidamente essa fusão aos presidentes Nasser e Sadat, mas ambos rejeitaram a ideia. Após a Quarta Guerra Árabe-Israelense, o Egito, líder das nações árabes, percebeu suas limitações e entendeu que não poderia derrotar Israel. Para recuperar a península do Sinai, que estava ocupada por Israel, o Egito não teve outra escolha senão estabelecer relações diplomáticas com Israel em 1979. Esse movimento diplomático chocou profundamente o mundo árabe. As nações árabes cortaram coletivamente os laços com o Egito, fazendo com que o país perdesse sua posição de liderança no mundo árabe. No entanto, poucos perceberam que Gaddafi estava radiante com esse desenvolvimento. Ele acreditava que o Egito estava fora de cena e que o manto da liderança no mundo árabe agora pertencia a ele. Apesar de suas inúmeras proclamações, ele recebeu pouco apoio. A razão era simples. Ele não tinha poder real para sustentar suas palavras, como se estivesse jogando um jogo de faz de conta. Percebendo que não conseguiria deixar sua marca no mundo árabe, Gaddafi voltou sua atenção para a África. De repente, ele se tornou um irmão adotivo para muitos líderes africanos, engajando-se ativamente com as nações do continente e proclamando que todos os africanos eram uma só família. Em 2005, quando a secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitou a Líbia, Gaddafi expressou sua admiração por ela, dizendo: "Eu a amo, eu a admiro, ela é nossa irmã africana, e eu tenho orgulho dela." Gaddafi presenteou Rice com um grande anel de diamante e uma foto dele mesmo, convidando-a para um jantar privado, praticamente uma declaração pública de cortejo. Mais tarde, após a queda de seu regime, foi encontrado em sua casa um álbum intitulado Minha Amada, cheio de fotos semelhantes. A política africana de Gaddafi produziu resultados significativos, contribuindo notavelmente para a criação da União Africana. Após a fundação da União Africana, ele propôs várias ideias ambiciosas, como a formação dos Estados Unidos da África, a criação de um exército africano e o abandono do Franco-CFA. Em 2008, ele foi coroado com o título de Rei dos Reis de África, na presença de mais de 200 governantes e reis tradicionais africanos. No entanto, suas opiniões sobre a unificação política e militar foram controversas. Essas ações tinham como objetivo principal desafiar a França. Embora possa parecer risível que uma grande potência como a França seja desafiada, para nações menores, tais desafios podem ser suicidas. A estratégia africana de Gaddafi conseguiu tensionar as relações com a França. Antes disso, ele já estava em conflito com o Reino Unido e os Estados Unidos. Suas ações contra o Ocidente incluíram a orquestração de um incidente em uma boate em Berlim que afetou muitas pessoas e outro incidente envolvendo um voo internacional. Durante a Guerra das Malvinas, Gaddafi apoiou Galtieri da Argentina, fornecendo tudo exceto assistência militar direta. Seu comportamento errático lhe rendeu o apelido de cão raivoso do Oriente Médio pelo presidente Reagan. Os Estados Unidos e o Reino Unido organizaram conjuntamente 2 grandes ataques aéreos com o objetivo de eliminar Gaddafi, mas falharam. Algumas pessoas chamam Gaddafi de herói anti-americano, mas atacar civis não faz de alguém um herói. Além disso, mesmo em sua postura anti-americana, Gaddafi não manteve seus princípios, demonstrando uma moral bastante flexível. Em 2009, Gaddafi pressionou empresas globais de energia na Líbia a financiar o acordo do país com as famílias das vítimas de Lockerbie, ao mesmo tempo em que abria a indústria petrolífera líbia para o investimento estrangeiro. Sua política externa era marcada por decisões controversas, como apoiar grupos terroristas e se envolver em conflitos na África e no Oriente Médio. Inicialmente, essa postura conciliatória levou a um certo alívio das sanções ocidentais, e em um momento os Estados Unidos até removeram a Líbia da lista de patrocinadores estatais do terrorismo. No entanto, mesmo recuando em alguns aspectos, a abordagem diplomática de Gaddafi permaneceu a mesma. Mas qual era essa abordagem diplomática? Em resumo, a diplomacia de Gaddafi era caracterizada por uma agressividade verbal extrema e uma indulgência desmedida. Ele nunca vencia uma batalha, mas sempre mantinha sua posição nos debates. Embora alguns o vissem como um herói anti-americano, o fato de atacar civis o desqualificava para tal título. Além disso, sua postura anti-americana era inconsistente. A queda de Saddam Hussein em 2003 o afetou profundamente,
levando a Líbia a desistir de seu programa de armas de destruição em massa e a aceitar inspeções. Em uma reviravolta surpreendente, ele apoiou publicamente a Chechênia e tentou romper os laços com a Rússia, demonstrando uma nova postura pró-americana. Sua abordagem era essencialmente marcada por uma agressividade verbal extrema e uma indulgência notável. Ele nunca venceu uma confrontação física, mas nunca perdeu uma discussão. Por exemplo, uma vez levou o presidente francês ao local de um ataque aéreo dos Estados Unidos e insultou o primeiro-ministro britânico colocando os pés na cara dele e soltando um sonoro pum. Gaddafi costumava usar uma foto da perseguição italiana aos heróis nacionais líbios em seu peito. Em 2009, a pedido da Líbia, o Reino Unido libertou Abdelbaset al-Megrahi, o suspeito do atentado de Lockerbie, por razões humanitárias devido ao seu câncer terminal. O governo britânico esperava que a Líbia tratasse o assunto com discrição, em respeito às famílias das vítimas. No entanto, Gaddafi organizou uma grande festa de boas-vindas, recebendo Megrahi no aeroporto como um herói nacional. Depois que diplomatas líbios atiraram contra 15 manifestantes anti-Gaddafi e mataram uma policial britânica, houve uma grande comoção no Reino Unido, com o governo britânico enfrentando duras críticas. No mesmo ano, Gaddafi participou pela primeira vez da Assembleia Geral das Nações Unidas e foi eleito presidente da União Africana. Ignorando os limites de tempo da ONU, ele falou por mais de 90 minutos, exaurindo os intérpretes, mas continuou falando. Em seu discurso, Gaddafi criticou a ONU como uma plataforma de retórica vazia que serve apenas aos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ele sugeriu renomear a ONU como Conselho do Terror e, dramaticamente, rasgou a Carta da ONU, tornando sua primeira e última aparição na organização um momento histórico. Embora tivesse razão ao criticar a ONU por não ser uma plataforma justa para países pequenos, Gaddafi não previu as consequências de suas ações. Em 2011, a Primavera Árabe chegou à Líbia, mergulhando o país rapidamente em uma guerra civil. Em março, o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou unanimemente a Resolução 1973, estabelecendo uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Essa decisão abriu caminho para a queda de Gaddafi. Em outubro de 2011, o regime de Gaddafi perdeu seu último reduto. Ele e seu filho foram capturados pelas forças de oposição e mortos. Algumas pessoas o saudaram posteriormente como um herói de sua época, mas é difícil ver qualquer heroísmo em suas ações. Ao longo de sua vida, além de estar envolvido em atividades controversas, ele não demonstrou nenhuma virtude real. Gaddafi manteve-se no poder por 40 anos em grande parte devido à sorte. O incidente em Sirte marcou um fim adequado para seu longo e tumultuado governo. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!